Bem-vindos à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 22º dia do desafio e hoje nós vamos orar pela integridade da pessoa no relacionamento. A palavra do Senhor revela no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8 e 9. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha como a palavra do Senhor está dizendo. Deus tem provado as pessoas da sua integridade. As pessoas elas têm que ser as mesmas, independente daquilo que ela tem ou daquilo que ela é. Nós sempre temos que ser os mesmos, onde quer que estejamos. Então a integridade é isso. A integridade não é o que você aparenta manter quando todos observam. É quem você é quando ninguém está olhando. É um nível de moralidade abaixo do qual você não cai, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. É um alto padrão de honestidade, de veracidade, de decência e honra que jamais é quebrado. É fazer aos outros aquilo que se gostaria que lhe fizesse. Jó era um homem assim. Ele era um homem temente a Deus. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Muitos buscam riqueza, muitos buscam a sabedoria, muitos buscam as coisas materiais, mas para Deus o que importa é aquilo que a pessoa representa em seu coração. É a sua sinceridade, é a sua honestidade. E Deus viu isso em Jó. E Deus quer ver isso em nós. Nós temos sim condições de desenvolver e sermos pessoas íntegras diante do Senhor. E a oração hoje é para isso, para que Deus venha desenvolver essa situação da integridade. Porque aquele que rouba e se converteu ao Senhor não pode roubar mais. Aquele que mentia e se converteu ao Senhor não pode mentir mais. Aquele que era falador, fofoqueiro, e se converteu ao Senhor, não pode fofocar mais, não pode falar muito. Então nós temos que entender que o desenrolar na vida das pessoas, dos servos de Deus, deve ser em integridade, buscando a santidade. Isso agrada ao Senhor, e isso, conforme a palavra do Senhor revela lá na frente, que Jó foi beneficiado ao Senhor, pelo Senhor, após passar por essa prova, representando a veracidade daquilo que Deus estava falando para Satanás. Então, Satanás veio acusando Jó, e Deus permitiu que tudo lhe fosse tocado. Quantas situações na sua vida foram tocadas para que o seu coração revelasse aquilo que realmente estava acontecendo com você? Quem era você diante das circunstâncias, diante das provações, diante das tentações? Você conseguiu resistir? Você conseguiu se colocar na posição e esperar no Senhor? Nós temos que entender que é necessária essa resistência para que você conheça Deus na sua profundidade.
E nós devemos orar também pelas pessoas que nos cercam, para que elas também venham ter essa experiência com Deus. E elas também serão provadas, também serão tentadas. Mas o coração dela deve estar voltado para o Senhor, disposto a obedecê-lo. E nós temos que orar por essas pessoas para que Deus venha fortalecê-las para que elas também venham a resistir ao mal. O poder da intercessão é tremendo, porque quando nós intercedemos uns pelos outros, o inimigo perde a força, porque aquela pessoa não está ali sozinha e o Senhor está guerreando junto com ela. A pessoa íntegra, ela jura com dano próprio e não se retrata. Ela manterá a sua palavra mesmo que isso lhe custe. Quando colocado numa situação possivelmente comprometedora, ela continua firme naquilo que crê. Acima de tudo, é uma pessoa verdadeira. Você pode confiar na sua honestidade. A pessoa que anda em integridade anda segura, porque a sua integridade o guia e leva à presença de Deus. Essa pessoa que é íntegra, que muitas vezes deve tomar posição contra coisas que você muitas vezes já acha e julga errada. O justo, ele anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Quer seus filhos reconheçam isso ou não, eles receberão a herança de seu pai ter sido aos princípios de elevada integridade moral. Eles receberão bênçãos por causa do tipo de homem que o pai é. Ore para que essa pessoa então transmita essas bênçãos aos seus filhos. Davi era uma pessoa íntegra, segundo o coração de Deus. E Deus transmitiu para os filhos e as gerações posteriores a bênção, inclusive a vinda do Messias, por causa do filho Davi. Foi por causa de Davi, na sua integridade, que Deus nos abençoou. E a bênção dele se sobrepôs às gerações, várias gerações até chegar a nós. Então, a importância da integridade é muito séria dentro do reino de Deus. Toda pessoa íntegra está com o coração limpo, puro. Portanto, ser um indivíduo íntegro é algo que o seu marido, a sua esposa deve escolher por conta própria, algo voluntário. Mas você pode ajudar em oração a lutar contra o inimigo que busca trazê-lo, cegá-lo e impedi-lo de tomar a decisão correta. Mesmo quando ele fizer a escolha certa, haverá uma reação negativa no reino do mal, e as suas orações podem protegê-lo de tudo que traga dúvidas, e tudo que faz com que ela vacile para não agir conforme a vontade de Deus de uma forma correta, mesmo quando ninguém está observando ela. Então nós temos que orar. E Deus, ele vai responder nossas orações. Vamos orar assim? Senhor, eu oro para que faça dessa pessoa uma pessoa íntegra, segundo os seus padrões. Dê-nos o discernimento para dizer sim quando tiver que dizer sim e não quando tiver que dizer não. Capacite-nos a permanecer firme no que sabemos que é certo e a não vacilar sob as pressões do mundo. Não permita que sejamos pessoas que aprendem sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Dê-nos em vez disso um espírito dócil, disposto a ouvir a voz da sabedoria e a crescer nos seus caminhos. Faça-nos pessoas que vivam a verdade. Ajude-nos a andar com o seu Espírito da verdade em todo o tempo. Esteja conosco para dar testemunho da verdade, a fim de que, nas horas de pressão,
de angústia, de prova, façamos com confiança. Onde tivermos errado, nisto ou em outras coisas, dê-nos um coração pronto a confessar nossos erros, pois o Senhor disse na sua palavra: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixe que nós sejamos enganados. Não nos deixe viver uma mentira, qualquer que seja ela. A sua misericórdia e verdade a escreva na tábua do seu coração, a fim de que nós encontremos favor e alta estima aos olhos de Deus e do homem. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade, os destrói. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Essa é a palavra de Deus, vamos declarar ela em voz alta. E se nós cometemos algum erro contra o Senhor, vamos pedir perdão, vamos orar por essas pessoas que precisam também estar andando em integridade, porque Deus tem prazer em abençoar os íntegros, como Ele abençoou Jó de forma honrosa, duplamente. Seja você hoje a ser honrado duplamente pelo Senhor, através da sua integridade, em nome do Senhor Jesus.